proclamó la victoria, la aseguró, se lo dijo, te va a pasar esto y esto. Que el mundo entero sepa lo que está pasando en este lugar. Declaramos sem autoridade, sem poder, toda obra de Satanás. Esta igreja está llena de estrategias. Podemos estar en lugares distintos, con lenguas distintas, pero con un solo Dios. En esta iglesia formamos héroes de Dios. Dice que Dios es eterno, Él no se mueve antes, ahora y después, Él no cambia, sino que su mano ha sido fuerte y seguirá siendo fuerte sobre mi vida. Veremos la gloria de Dios, veremos el año sobrenatural, que lo proclamamos, que lo creemos, que lo confesamos, porque somos libres. Él nos ha dado victoria, Él nos ha dado libertad. Porque este es un lugar que no se contamina con nada. Solamente aquí se predica la palabra, se ora, se alaba a Dios. Aquí no hay más nada. Este lugar es apartado hace 23 años para la gloria de Dios. La Iglesia El Shaddai es el lugar para ti. Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles de Redoma, oración que mueve la mano de Dios a las 7 de la noche. Viernes de Mizpa, guerra espiritual a las 7 de la noche. Todos los domingos, encuentros de familia a las 7 y a las 9:30 de la mañana. Experimenta el poder de la alabanza. Vive el poder de la oración. Y recibe la palabra de vida que transformará tu ser. Iglesia El Shaddai. Nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que o pecado nos aleja de Deus, nos há separação de Deus. Pero nós também sabemos que nós temos como ingressar delante de Deus, como obter o perdão de los pecados, através de Cristo Jesus, através do nome de Jesus, confessando nosso pecado, nos arrependendo delante de Deus. O Senhor é justo e fiel para nos perdonar o pecado, e assim novamente podamos ter a comunhão com o Espírito Santo. Esta é uma promessa, pero é uma palavra que nós temos que ter em mente, porque isto é uma clave, uma das claves para alcançar as promessas. É não estar em pecado, é não ter pecado oculto. Porque se tivermos pecado oculto, se tivermos pecado que não confessamos, se tivermos pecado em nossa vida que estamos tratando eles como se for alguma coisa que temos que ter em nossa vida, o Senhor não vai nos bendizer, porque separamos-nos de Ele. E quando nós temos uma vida separada dele, Senhor, não temos a vitória. Então, se temos que buscar esta comunhão, temos que buscar essa restauração sempre, sempre, sempre. Pero nesta manhã, eu quisiera compartilhar com os hermanos algo que é muito, muito importante para nós termos em la mente. Nossa comunhão com Deus é importante, é fundamental. Pedir perdão a Deus é importante, é fundamental. Pero nós também temos que levar em consideração como está a nossa vida, nossa relação entre nós outros. Como está a relação entre nós outros, filhos de Deus? Nós outros estamos pedindo perdão? Nós outros estamos liberando o perdão?
porque solamente assim nós alcançamos o perdão de Deus. Não solamente temos que pedir perdão, nos arrepender do pecado, clamar em nome de Jesus, senão também, quando buscamos a Deus para pedir perdão em oração, temos que considerar como está nossa relação com os irmãos. Eu tenho liberado o perdão, meu coração está limpo, ou meu coração está lleno de amargura. Eu não consigo perdonar. Se eu não consigo perdonar, tampouco o Senhor vai nos perdonar. Porque assim está escrito em sua palavra, se não verramos em Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Mateus 6, 14. Lá a palavra de Deus é muito clara. Muito clara. Porque se perdonais a los homens suas ofensas, os perdonará também a vós outros, vosso Padre Celestial. Pero, se não perdonais a los homens suas ofensas, tampouco vosso Padre os perdonará vossas ofensas. E se o Senhor não perdonar nossas ofensas, significa que nós outros vamos estar separados de Ele. E uma vida separada dele, Senhor, não é uma vida de vitória, não é uma vida que alcança as promessas. E esses são muitas as claves, pero essa é uma clave muito importante. Porque às vezes nós outros nos importamos muito, lemos a palavra e queremos ter comunhão com Deus, pero olvidamos de ter comunhão com o nosso prójimo. Olvidamos que de nosso lado, há muitas vezes uma pessoa que está aborrida com nós outros, ou mesmo entristecida com nós outros. Ou nós outros estamos guardando em nosso coração alguma amargura, algum sentimento não bueno. Não conseguimos liberar o perdão, não conseguimos perdonar. Estamos sempre a mirar a pessoa, achando que a pessoa não é buena. Isso traz para o coração algo que não agrada a Deus. E nos aleja de Deus. Então, o que nós outros necessitamos ter é um coração limpo, listo para perdonar. Se alguém faz alguma ofensa para ti, da mesma forma como o Senhor nos perdonou, temos que perdonar. Porque se nós outros estamos cá hoje, com uma vida livre, com uma vida de salvação, se nós outros estamos hoje, com a vida eterna como promessa, se podemos nos reunir em nome de Jesus, é porque o Senhor nos perdonou antes. É porque o Senhor nos perdonou e tem nos perdonado. Porque nós outros continuamos a pecar contra o Senhor. Nós outros continuamos muitas vezes a desobedecer. E quando nós outros pecamos, o que queremos quando nos arrodilhamos, quando pedimos perdão? Queremos ser perdonados. Independente do tamanho do pecado, nós outros queremos ser perdonados. Pero às vezes, um irmão ou alguém nos faz alguma coisa e não queremos perdonar. Não queremos perdonar. E esse não é um comportamento que agrada ao Senhor. E aí a palavra de Deus não pode se cumprir em nossa vida. Porque se temos em coração lleno de intranquilidade, isso não pode, o Senhor não pode nos bendecir, não pode cumprir a promessa, porque aí está uma verdade. O Senhor não passa por riba de suas verdades. O Senhor não passa por riba de sua palavra. Pelo contrário, o Senhor cumpre sua palavra sempre. Então, se nós outros temos que mirar sempre como estamos ponendo Deus, em que situação estamos ponendo Deus. Muitas das vezes pedimos, queremos receber, mas não cumprimos nossa parte. Então, a relação entre irmãos, a relação familiar, a relação com toda a gente é importante. É fundamental você ter uma relação de paz, uma relação de bem, uma relação de amor, uma relação que perdona, uma relação que pede perdão. Porque não solamente é perdonar, é também pedir perdão. Se você reconhece que ha hecho alguma coisa que entristeceu seu irmão, seu familiar, alguém que está cerca de você, pida perdão. Pida perdão. Não deixe que esta pessoa apresente sua causa delante de Deus, porque Ele é o juiz. E ai daqueles que se puser como réu delante do tribunal de Deus. É muito
complicado ter ele, Senhor, contra nós outros. Não podemos. Então, se as causas que temos, devemos resolver entre nós outros, com amor, com perdão, pedindo perdão e liberando perdão. Temos alguns exemplos na palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês em livro de Números. Números capítulo 12, leemos do versículo 1 ao 13, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Números 12, 1. Amém. Todos têm? Glória a Deus. Maria e Arão hablaram contra Moisés a causa de la mulher cusita que havia tomado, porque ele havia tomado mulher cusita. E disseram: solamente por Moisés ha hablado Jeová? Não ha hablado também por nós outros? E lo odiou Jeová. E aquele varão Moisés era muito manso, mas que todos os homens que havia sobre a terra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Arão e a Maria: salid vosotros três ao tabernáculo de reunião. E saíram eles três. Então Jehová descendeu em la coluna de la nube, e se pus em la puerta del tabernáculo, e chamou a Arão e a Maria. E saíram ambos. E ele lhes dijo: oíde agora minhas palavras. Quando haja entre vós outros profeta de Jeová, lhe aparecerei em visão, em sonhos hablarei com ele. Não assim a mi servo Moisés, que és fiel em toda mi casa. Cara a cara hablarei com ele, e claramente, e não por figuras, e verá lá a aparência de Jeová. Porque, pois, não tuvistes temor de hablar contra mi siervo Moisés? Então, a ira de Jeová se encendiu contra eles e se foi. E a nuvem se apartou do tabernáculo. E é aqui que Maria estava leprosa, como a neve. E mirou Arão a Maria. E é aqui que estava leprosa. E disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não pongas agora sobre nós outros este pecado, porque loucamente hemos actuado e hemos pecado. Não quede ella agora como ele que nasce morto, que al sair del ventre de sua madre, tiene já meio consumida sua carne. Então Moisés clamou a Jeová, dizendo: te ruego, ó Deus, que la sanes agora. Acá há uma ensinança muito poderosa, muito importante. Primeiro, o Senhor toma nossos dolores. O Senhor toma para si nossas causas. Não é necessário nós outros estarmos peleando. Não é necessário. Estavam os dois hermanos, e é importante, porque eram dois hermanos de Moisés. E às vezes temos isto entre hermanos espirituais. Dentro da casa de Deus temos essa situação de peleja, de conflito, de falta de amor, de falta de misericórdia muitas vezes, de peleja, de contendas. Estavam os hermanos falando mal de Moisés, criticando a Moisés, porque ele tinha tomado para ele uma esposa cusita. E eles diziam: o Senhor ha hablado solamente através de Moisés, não habla também por nós outros? E dijo que Moisés era manso, o mais manso de la tierra. Certamente não peleou, não contestou, nada dijo. E o Senhor tomou seus dolores.
E o Senhor vindo para pelejar por Moisés. E falou duríssimo para Maria e Arão. E não solamente falou, pero pôs em Maria uma enfermidade muito forte. Por conta de falar malo, Maria estuvo leprosa. E às vezes nós outros temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. Contra quem estamos falando? Às vezes estamos falando contra Deus. Não estamos falando contra os irmãos, estamos falando contra Deus. Contra a obra de Deus. Às vezes estamos cometendo pecado que está enojando o Senhor. E o Senhor pôs essa lepra em Maria. Pero Arão foi recorrer a Moisés, porque escutou dele Senhor que Moisés era muito amável para ele. Hablava com Moisés face a face, cara a cara. E quando Arão foi a Moisés, pedindo-lhe misericórdia, o que é isso, Moisés? O que é isso, Moisés? Clamou ao Senhor, orou. Orou pela sanidade de aquela que estava acusando a ele, de aquela que estava falando mal de ele. Orou. Esse é um comportamento que temos que ter nós outros, entre irmãos, e não somente entre irmãos, porque Jesus Cristo nos diz que nós outros devemos orar, incluso por nossos inimigos, por aqueles que fazem persecução contra nós outros. E esse comportamento de Moisés é o mesmo comportamento que temos que ter. Um comportamento de mansidumbre, um comportamento de perdonar, de liberar o perdão. Porque Moisés não discutiu nesta hora. Nós outros não estamos mirando na Bíblia, e na palavra de Deus, como Moisés discutindo, dizendo, pero, mira, Arão, eu não puedo, porque ela está falando mal de mim, eu não vou fazer isto. Ela que venga pedir perdão primeiro a mim. Às vezes não pensamos nisso. Pero espera-te, ele hizo mal para mim, então se ele que venga pedir primeiro perdão. Moisés não hizo assim. Moisés não peleou, não discutiu. Quando escutou a Arão, simplesmente se pôs delante de Deus e clamou e orou por Maria, sua irmã. Este é o comportamento que temos que ter. Se alguém está fazendo isso, algo malo contra nós outros, vamos orar, vamos clamar, vamos perdonar, vamos liberar perdão. Por quê? Por nós outros mesmos. Porque se guardamos algo em nosso coração, ódio, rancor, contenda, isso faz mal para nós outros. Primeiro que quita a comunhão com o Espírito Santo. E quando nós outros perdemos a comunhão com o Espírito Santo, perdemos a vida. Perdemos tudo. Porque se alguém está sem comunhão com o Espírito Santo, não tem vida. Perdemos tudo. Perdemos a força, tudo. Então, o nosso coração não pode ser um coração lleno de amargura. Não pode. Se você tem alguém que hizo alguma coisa para você, e você não conseguiu perdonar perdone-lhe hoje. Porque se não perdona, tampouco o Senhor pode te perdonar, porque está escrito assim em sua palavra. E se o Senhor não pode te perdonar, está aí rompida a comunhão entre tu e o Espírito Santo. E se está rompida a comunhão entre tu e o Espírito Santo, tu não tem vitória, tu não tem paz, tu não tem gozo. Aí não há os frutos do Espírito Santo em tua vida, aí não há vitória, não há possibilidade de crescer, não há possibilidade de usufruir das promessas de Deus, que são muitas. Então, o primeiro passo para usufruir da presença de Deus e da comunhão, de obter o perdão de Deus, é perdonar. Para receber perdão, libera perdão. Libera perdão. Pero não somente um perdão de falar, não somente um perdão de palavras, porque este perdão, podemos com ele enganar hasta o próximo, a gente que está cerca de nós, pero a Deus não. O perdão tem que sair de nosso coração.
El perdão tem que deixar nosso coração realmente limpo. Limpo. E quando você perdona alguém, ouvida do que isso. Se você perdona com suas palavras e guarda em seu coração, isso vai quedar contigo. E amanhã, e depois de amanhã, e daqui a um mês vocês vão estar recordando isso. Isso vai estar, vem na tua mente e traz recordações não buenas, sentimentos não buenos, incluso hace mal para a saúde física. Quando o coração está cheio de amargura, o corpo também padece. Então, meus amados, el perdão, liberar perdão, isso é uma clave muito importante. Nós outros temos que liberar perdão. Examine sua mente e seu coração nessa manhã e veja se há alguém que você não consegue perdonar. Certamente, pela palavra do Senhor, sepa que o Senhor tampouco pode perdonar a ti. Certamente você não quer permanecer dessa forma, então se pida perdão hoje e libere perdão hoje. Se tem a oportunidade, vai aonde a pessoa que te hizo alguma coisa, ou que tu disseste alguma coisa e sabe, pede perdão. Reconcilia-te com ele. Hacendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que vivamos todos em união, em amor. A vontade de Deus não é que haja contenda entre nós outros, discórdia entre nós outros. A vontade de Deus é que haja amor entre nós outros, paz entre nós outros. E todas as vezes que cometemos um erro, pedimos perdão ao Senhor, e Ele está listo para nos perdonar. Foi capaz de entregar seu filho por nós outros, e nós outros muitas das vezes por orgulho não somos capazes de perdonar a alguém que fez alguma coisa contra nós outros. Então, não é esse comportamento que temos que ter. Por que, hermanos? Porque estamos em Cristo para receber as promessas que Cristo tem para nós outros. Porque estamos em Cristo para ter uma vida em abundância. Porque estamos em Cristo para ter uma vida de paz, uma vida de vitória. A caminhada pode ser a mais dura, mas é de vitória. Porque aquele que está em Cristo foi chamado para ser vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. E nós outros temos que mirar as promessas de Deus em la palavra e não pensar que isso foram hechas para outros. Não pensar que as promessas de Deus foram exclusivas para Abraão, para Israel, para Davi, para Daniel, para Pablo. Não são exclusivas para eles. As promessas de Deus são para nós outros. Os filhos, aqueles que estão delante de Deus, delante da face de Deus, vivendo em comunhão com o Espírito Santo, têm o direito das promessas. Então, se nós não podemos aceitar uma vida que não usufrui das promessas, pero antes de cobrar do Senhor, antes de se poner a orar delante do Senhor, a questionar o Senhor e dizer: Senhor, por que não? Por que eu não tenho? Por que não alcanço? Miremos em nossa vida. E às vezes as coisas mais sencillas é que nos impedem de receber as promessas de Deus. Coisas que nós outros não imaginamos que é tão importante. Às vezes eu posso pensar, eu tenho uma vida buena, eu obedeço a palavra, eu ando em comunhão, eu alabo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu leio sua palavra, eu vivo em oração. Pero por que não recebo? Porque muitas vezes guardamos algo em nosso coração e que dissemos: isso eu não perdono. Esta pessoa fez o mal para mim. Esta pessoa eu não consigo conviver bem. Para esta pessoa eu não consigo ter amor. Eu posso fazer qualquer coisa, mas aí está guardado em meu coração algo que nos impede o Senhor de actuar. E é muito sencillo. Porque o Senhor é verdadeiro, é lógico em sua palavra. O Senhor jamais vai deixar de cumprir sua palavra. Da mesma forma que nós outros miramos cá e dizemos: temos certeza que Jesus está cá, que o Espírito Santo de Deus está em nosso meio, porque está escrito em sua palavra. A mesma certeza nós outros temos quando dizemos: se nós outros não perdonar, o Senhor tampouco vai nos perdonar.
Isto é certo. Tenha isto em sua mente, em sua vida, é certo. Se você não perdonar, não recebe o perdão. E o Senhor conhece o coração de cada um de nós outros. Conhece. O Senhor sabe o que está em tua mente. As pessoas, se você está agora mirando, vasculhando em sua mente, em seu coração alguém, e se aparece alguém, aí está um problema para você resolver. Se você mira, se pensa, se medita nesse momento, em tua mente, em teu coração, e vem alguém, que você não tem entendido uma relação buena, de paz com essa pessoa, aí está um problema que você necessita resolver. Por quê? Porque você necessita ter uma comunhão com Deus. Para quê? Para ter vida plena. Porque nós outros, irmãos, fomos chamados para ter uma vida plena, plena com o Espírito Santo. Uma vida de gozo. O que é uma vida plena? É uma vida de comunhão, de paz, de gozo na presença de Deus. É uma vida de vitória. Não é uma vida de esclavitud. Não é uma vida de esclavitud. Não. É uma vida de liberdade. É uma vida de paz. É uma vida que nos caminha passo a passo para a vitória. É uma vida de certeza de la salvação. É uma vida de certeza que temos lá na eternidade, na presença de Deus. E lá a palavra de Deus nos diz que sem santidade, nada poderá vir a Deus. Seguir a paz com todos. Hebreu 12:14. Seguir a paz com todos. Não é solamente com os mais chegados, não é solamente com os amigos, não é solamente para aqueles que achamos simpáticos, não. Seguir a paz com todos, e lá santidade, sem la qual nada verá ao Senhor. Isto é certo, é verdadeiro, está na palavra de Deus. Então, se queremos ver ao Senhor, temos que ter santidade. Pero como nós outros temos santidade, se nós outros não temos uma relação buena? Que comportamento temos? Como estamos vivendo com as outras pessoas? Que testemunho estamos dando para os outros? Estou entristecendo meu irmão, me familiar com minhas ações. Eu tenho que pensar, incluso, em aquilo que eu hago, em aquilo que eu hablo, o que causa em las pessoas. Muita gente queda entristecido com uma palavra mais dura de outro. Muita gente põe carga em riba de outro. E não se dá conta que está pondo carga em riba de outro. Está entristecendo o outro. E nós outros temos que mirar como meu comportamento afeta o outro. Como minhas palavras afetam o outro. Eu estou provocando paz, alegria, gozo. Eu sou a pessoa que atrago a paz. Que a gente, quando está cerca de mim, se goza. Ou sou o tipo de pessoa que a gente não quer estar perto, cerca de mim, porque eu sou o tipo que põe carga em los outros. Eu sou o tipo de pessoa que pensa em los outros antes de fazer algo, ou eu penso solamente em mim mesmo. Porque é importante você pensar em los outros antes de tomar uma decisão. Porque uma decisão tua, você não está só no mundo. Eu não estou só no mundo. Eu tenho que pensar o seguinte: quando eu tomo uma decisão, muita gente que está em meu redor vai ser afetado. E eu tenho que procurar afetar positivamente as pessoas. Não de forma negativa. Não tomar uma decisão que é boa para mim, em meu entendimento, é boa, pero a gente que está cerca sofre. Sofre. Porque muitas vezes não tem condição de acompanhar o que nós outros estamos querendo fazer. Porque não estão de acordo, pero muitas vezes não pode dizer. Às vezes há gente que sofre calhado.
porque não tem abertura e liberdade para dizer o quanto está sofrendo. El ser humano, nós outros, hablamos com la voz, pero não solamente com la voz. Nós outros hablamos com la face. Temos que aprender a mirar nosso irmão e a entender como ele está solamente pela mirada. Porque às vezes as pessoas não têm coragem, não têm abertura para dizer como está. Pero se miramos, se aprendemos a ser isto, a mirar com os olhos espirituais, a mirar o coração das pessoas. Quando você mira os olhos de uma pessoa, esses olhos estão falando para você algo. Mesmo lá pessoas calladas delante de ti, os olhos estão transmitindo algo para ti. Às vezes é um gozo. Quantas vezes não é necessário mais que uma sorrisa para você saber que você é bem-vindo em um sítio? Uma sorrisa lhe basta, não necessita palavra. Da mesma forma, quando a gente está com sua mirada entristecida, também está transmitindo algo. A gente que solamente, às vezes você está tão sobrecargado, tão preocupado, tão cheio de coisa que sua mirada transmite tudo isto. Nós outros temos que estar muito pendentes a isto. Para respeitar o momento do outro, para entender se podemos fazer algo, ou se nós outros mesmos estamos causando uma tristeza em outro. Porque não estamos cá para ser tristes. Não. Um dos frutos do Espírito Santo é gozo. Não viemos cá para sofrer. Mira, Jesus Cristo, por isso que o sacrifício, ele que isso. O sacrifício não é de nós outros. Às vezes nós outros pensamos que nós é que temos que carregar a cruz pesada. Quando Cristo disse para nós outros, tome sua cruz e siga-me, é porque ele está dizendo, tome sua cruz para que tu vida seja agora minha vida, para que tu carne também seja muerta, para que tu voluntárias sejam crucificadas, para que tenha vida em abundância comigo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Não é sacrifício que Jesus Cristo nos pediu. Não é sacrifício. O sacrifício ele é isso. Ele às vezes nos ponemos, quanto mais sofrimos, às vezes miramos, quanto mais sofre, é porque é mais obediente. Não. Não há essa relação. Não, eu estou sofrendo porque sou de Cristo, e quem é de Cristo tem que sofrer. Não há isso na Bíblia. O Senhor nos diz, neste mundo, onde nós outros somos estrangeiros, onde nós outros somos estrangeiros, porque não somos de cá. Esta não é nossa pátria. Nossa pátria é em cielo. Somos cidadãos de los cielos. Acá somos estrangeiros. Acá somos estrangeiros. Por isso, não vamos ser felizes totalmente cá nunca. Nunca. Feliz total não, porque sempre vai nos fazer falta. Nós outros temos saudade, estranhamos algo que ainda aún não temos. Pero há um sentimento em nós outros estranhamos o trono de Deus. Algo que aún não temos, pero um dia sabemos que temos. Então, há um sentimento de estranhar. Nunca nós outros vamos estar completos totalmente cá, porque nos falta a presença de Deus, o trono de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, cá, temos dificuldade. É normal. Problemas, é normal. Pero com nós outros está o Espírito Santo. Com nós outros há promessas de vitória. Não é para viver em escravidão. Você me entende? O tempo inteiro em escravidão. Como sofredores. Não. Temos que ir de vitória em vitória, de provas em provas, vencendo e vencendo, de batalha em batalha, vencendo e vencendo, não como derrotados. Podemos até ser perseguidos, pelo derrotado jamais. Desamparados? Nunca, porque o Espírito Santo está com nós outros. Então, erguimos nossas cabeças, como os filhos que somos de Deus, como dueño de promessas, porque temos promessas, pero miramos para nós outros mesmos, para ver
que clave eu tenho que usar para alcançar a promessa? O que está me faltando? Eu tenho dado passos, mas não tenho alcançado. O que está me faltando? E nós outros não podemos nos conformar. Você me entende? Este hino de alabança, que o grupo de alabança está sempre cantando para nós outros, não nos conformemos com os 60%, 70%, 90%. Isso é verdade. Isso é verdade. Não temos que nos conformar. Nós é assim mesmo. É assim mesmo. Eu nunca vou poder ter o que Abraão tuvo. Eu nunca vou poder ter o que Elias tuvo. Eu nunca vou poder ser o que Daniel foi. Eu nunca vou poder ser o que minha irmã é. El papá é único para todos nós outros. O poder é de Ele. A sabedoria é de Ele. Tudo Ele pode fazer em todos. Não há nada mais preparado do que outro. Somos falsos. O que Ele espera de nós outros é estar limpo, para que Ele use, conforme sua vontade. E quando Ele quer preparar, Ele prepara. E se tiver falta de sabedoria, Ele dá a sabedoria. Tudo Ele pode dar, tudo Ele pode prover, porque tudo é dele. Nada nós outros somos, sim Ele, pero somos tudo em Ele. Isso é importante ter nele na mente. Porque às vezes nós outros temos uma vida que nos falta um pouco mais para cambiar as coisas. Um pouco mais de autoridade de Deus, um pouco mais de buscar realmente na palavra e as promessas. E falar com a autoridade, hijo. Somos hijos. Cristo nos hizo assim, hijos de Deus. Porque quando recebimos a Deus, fomos imediatamente transformados e plantados em la casa de Deus como hijos, não siervos solamente, hijos. Você me entende? E isso nos dá direitos, deveres e direitos, responsabilidade de hijo, pelo direito de hijo. Então, hermanos, temos que levar em conta isto. Porque Jesus Cristo nos falou de que forma nós outros temos que nos comportar em relação ao perdão. E nos deu uma parábola, nos mostrando bem como ele via isto. Está em Mateus, no capítulo 18. Mateus 18, versículo 21. Amém. Então, 21. Aí está. Então se acercou Pedro e lhe disse: Senhor, quantas vezes perdonarei a meu irmão que peque contra mim? Hasta 7? Jesus lhe disse: não te digo hasta 7, senão hasta 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente. Aí que está listo para perdonar sempre, sempre. Por lo qual, o reino de los cielos é semelhante, disse Jesus, a rei que quiso fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, lhe foi apresentado que lhe devia 10.000 talentos. A este, como não pudo pagar, ordenou seu senhor vender-lhe e a sua mulher e a seus filhos e tudo o que tinha, para que se lhe pagasse a deuda. Então aquele servo, postrado, lhe suplicava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu te lo pagarei todo. O Senhor de aquele servo, movido a misericórdia, lhe soltou e lhe perdonou a deuda. Pero, saliendo aquele servo, hallou a um de seus conservos que lhe devia 100 denários. E haciendo de ele, lhe ahogava, dizendo: paga-me lo que me deves. Então seu conservo, prostrando-se a seus pés, lhe rogava, dizendo:
tem paciência comigo, e eu te lo pagarei todo. Mas ele não quis, senão foi e lhe echou em la cárcere, hasta que pagasse la deuda. Viendo sus conservos lo que passava, se entristeceram muito, e foram e referiram a su senhor tudo o que havia passado. Entonces, chamando-lhe su senhor, lhe dijo: siervo malvado, toda aquela deuda te perdonei, porque me rogaste. Não devia tu também ter misericórdia de tu conservo, como eu tuve misericórdia de ti? Entonces, su senhor enojado lhe entregou a los verdugos, hasta que pagasse todo lo que lhe devia. Assim também meu Padre Celestial hará com vós outros, se não perdonais de todo o coração cada um a seu irmão suas ofensas. Aí está uma afirmação de Cristo Jesus. Aí está da forma como ele vê alguém que não consegue perdonar, pero quer ele perdão, porque ele diz: nós outros, o que ele está dizendo, nós outros devíamos um mais, muito mais. Nós outros devíamos nossa vida pela desobediência, pelo pecado, e o Senhor nos perdonou em Cristo Jesus. E recebemos um perdão. Se miramos nossa vida, vamos ver que nós outros éramos merecedores de la muerte. Pero o Senhor nos perdonou. Muito quisemos, tudo quisemos. Las mentiras, las falcatruas, las trampas, tudo quisemos. Tudo quisemos em passado, quando nós outros anduvéramos em las tinieblas. O Senhor nos perdonou, nos limpiou, nos justificou em la sangre de Cristo Jesus, nos deu liberdade, nos deu vida. E nós outros olvidamos disso, às vezes uma pequena coisa. E não perdono. Não puedo. Não tolero isto. Não é bueno assim. Assim não alcançamos as bendições. Assim não alcançamos as promessas. Assim não mantenemos na comunhão plena com o Espírito Santo. Assim não seremos felizes. Assim não seremos bem-aventurados, porque somos chamados para ser bem-aventurados. Assim não viveremos em santidade, e sem santidade não veremos a Deus. Portanto, amados irmãos, liberar o perdão. Examine cada um no seu coração, sua mente. Veja o que está faltando. Quita-la. Mira, o perdão é um peso tão grande. Tão grande é o pecado, a falta de perdão traz sobre nós outros, que quando você libera o perdão para alguém, você se sente mais leviano. Experimente isso. Se há algo, há alguém que incomoda a ti, que tu não consegues perdone nessa manhã. Libera o perdão através da oração. Libera primeiro em tu coração delante de Deus. Depois se encontra a pessoa, pede perdão, habla com a pessoa amigavelmente. E tu vai ver como quita um peso muito grande. Às vezes a sobrecarga que está em nós outros é por conta disto. Às vezes sentimos-nos sobrecargados por conta desses sentimentos que guardamos em nós outros mesmos. E pensamos que é ódio, a amargura, hace mal para o outro. Não. Hace mal solamente para nós. Quem carga somos nós outros. Quem carga é ódio é quem está odiando, não é a outra pessoa. Se me entende? Então, o coração tem que estar limpo. Às vezes há gente que tem anos e anos com alguma coisa, alguma deuda, algo que alguém hizo para si que não consegue perdonar. Passa a vida com o coração carregado, sobrecargado. O Jesus Cristo diz: vinde a mim, vocês que estão carregados e sobrecargados, eu os aliviarei. Então, assim deve ser a vida de nós outros. O Senhor nos manda amar nossos inimigos. E o Senhor nos diz uma coisa que temos que guardar forte, para ver a importância que tem a comunhão plena entre nós outros para o Senhor. Miremos Mateus 5, 22 em adiante. Mateus 5, 22. Hermanos,
Mirem comigo nessa manhã. Qual é importante a comunhão entre nós outros. Pero eu os digo que qualquer que se enoje contra seu irmão será culpável de juízo. E qualquer que diga nécio a seu irmão será culpável ante el concílio. E qualquer que lhe diga fato quedará exposto ao inferno de fogo. Guardem, meditem nessa palavra. Seguinte, portanto, se traz tua ofrenda ao altar, e allí que acuerdas que tu hermano tem algo contra ti, deja ali tua ofrenda, delante do altar. E anda, reconcilia-te primeiro com tu hermano, e então se vem e apresenta tua ofrenda. Ou seja, para Deus, é muito mais importante a relação que tu tens com tu irmão do que a própria ofrenda, os atos religiosos que tu tenha delante de ele. É mais importante tu estás em paz com tu irmão, tu estás bem com tu irmão, tu estás com uma vida tranquila com tus irmãos do que os atos religiosos, que muitas vezes tu pensas que por isso está obedecendo a Deus. O Senhor está dizendo, não. Isso não é mais importante. A ofrenda não é mais importante do que tua relação com tu irmão. Se há alguma coisa equivocada, errada, deixa-lhe a ofrenda. Deixa. Vai-te e reconcilia-te. Depois vem e apresenta a tua ofrenda. Por quê? Não adianta ofrendar se tu estás mal com tu irmão. Não adianta porque o Senhor não vai receber. Entende isso? Isso é muito forte. É muito forte. É uma ensinança para nós outros. Não são os atos religiosos que demonstram quanto nós somos obedientes. É verdadeiramente ter uma relação de amor com Deus e com nossos irmãos. É desta forma que nós outros damos testemunho. É desta forma que nós outros agradamos o coração de Deus. Seguinte. Ponte de acordo com tu adversário pronto. Entretanto que estás com ele em caminho, não seja que o adversário te entregue ao juiz, e ao juiz ao alguacil, e seja echado em la cárcere. Seguinte, de certo te digo que não saldrás de allí hasta que pagues el último quadrante. Isso é uma parábola. Em la verdade, aquele que vai diante do tribunal e não é achado no livro da vida, em coração limpo, jamais vai sair. Nós outros sabemos disso. E para encerrar, irmãos, Efésios 4:26. Efésios 4:26. Para nós outros praticarmos isto. Airaos, pero não pequeis. Não se ponga ele só sobre vuestro enojo. É o costume de la gente desde a antiguidade, e certamente hoje entre nós outros, antes de acostar-se à noite, orarmos. Certamente muitos de nós outros cá temos esse costume de orar a Deus antes de se acostar, de orar a Deus em la noite. Pero o Senhor está dizendo, não se ponga el sol sobre vuestro enojo. Não seja perdurável em coração. Pode estar airaos, segundo ele Senhor, pero não pequeis. E se está enojado com algo, se te enoja algo, se alguma coisa ele dia te aborreceu, não deixa que aquele solo se ponga sobre tua ira, sobre tu enojo, porque isso faz mal ao coração, isso aleja de Deus. São ensinança para nós outros, irmãos. São formas, caminhos para alcançar o perdão de Deus, alcançar a comunhão com Deus. São caminhos, são ensinanças para que nós outros tenhamos uma vida plena de comunhão com o Espírito Santo. E vida plena de comunhão com o Espírito Santo significa uma vida que tem
acesso às promessas que estão na palavra de Deus, que são para nós outros. Temos deveres, responsabilidades como cristianos, como filhos de Deus, mas também temos promessas. E não podemos viver nesta vida sem ter direito às promessas. Como se as promessas fossem sempre para outros. Não, as promessas também são para nós outros. As responsabilidades são para todos, mas as promessas também. E uma vida abundante nos espera, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de gozo, uma vida de vitória e vitória. Assim deve ser a vida de um cristiano, de um filho de Deus, de vitória em vitória. Recorde, as vitórias só são conseguidas após batalhas. Então, se há batalhas, pero de vitória em vitória vamos, como servos, como filhos, tomando posse das promessas em nome de Jesus. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera de amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el La Biblia dice que Dios es eterno. Él no se mueve antes, ahora y después. Él no cambia. Sino que su mano ha sido fuerte y seguirá siendo fuerte sobre mi vida. Veremos la gloria de Dios. Veremos el año sobrenatural. Que lo proclamamos, que lo creemos, que lo confesamos, porque somos libres. Él nos ha dado victoria, Él nos ha dado libertad sobrenatural. Porque este es un lugar que no se contamina con nada. Solamente aquí se predica la palabra, se ora, se alaba a Dios. Aquí no hay más nada. Este lugar es apartado hace 23 años para la gloria de Dios. Proclamó la victoria, la aseguró, se lo dijo, te va a pasar esto y esto. Que el mundo entero sepa lo que está pasando en este lugar. Declaramos sem autoridade, sem poder, toda obra de Satanás. Esta igreja está llena de